Olá, meu nome é Liz Marina e nós estamos ao ar com o programa Teologando com Elas, um programa bíblico e teológico para mulheres. E antes da gente começar falar sobre o nosso tema de hoje, compartilhe esse link com todos os seus contatos do WhatsApp, Facebook, para que mais pessoas possam ser alcançadas por esse conteúdo. E agora eu quero agradecer primeiramente a presença da diaconisa Rubenita, também do pastor Alex. Muito obrigada por aceitar o convite e por estar aqui hoje para falar desse assunto tão importante que nós iremos discutir ao longo desse programa. Agradeço também a sua presença, porque é muito importante. Obrigada, é um prazer ter você aqui conosco. Nós iremos falar de um tema que com certeza você já ouviu falar muito, que é sobre a violência doméstica. Que possamos aprender, que possamos entender e que isso venha fazer diferença nas nossas vidas. Então, neste momento, nós iremos começar com uma música. Não fale que o conhece, se o esquece em cada esquina. Não fale que o encontra nas suas ondas de fé e não na palavra, não na palavra. Que falta hoje é fé na palavra, que muda quem eu sou, não deixa nada, amando o que é de Deus, deixando o mal que tanto amei. Pois se tenho a Cristo, tenho a verdade, sim, no assim diz o Senhor, e não no eu acho que. Não fale que o conhece, se o esquece em cada esquina. Não fale que o encontra nas suas ondas de fé e não na palavra, não na palavra. Que mais há hoje é graça sem juízo, que traga amor e paz sem compromisso, seguindo tradições de homem, não de Cristo. Pois se tenho a Cristo, tenho a verdade, sim, no assim diz o Senhor, e não no eu sinto que. Não fale que o conhece, se o esquece em cada esquina. Não fale, não. Vamos lá, eu vou apresentar a vocês a diaconisa Rubenita, que é psicóloga clínica, especialista em perícia psicológica, atendimento de crianças, adolescentes e adultos, faz parte da Secretaria de Capelania Prisional da IAP, coordenando o projeto Ação da Capelania e é diaconisa na IAP Vila Joaniza, Zona Sul de São Paulo.
Olá, é um prazer poder estar aqui com vocês discutindo um assunto tão importante e tão atual. É uma honra, obrigado pela oportunidade. Nós aqui agradecemos. Também, né, o pastor Alex, que é teólogo e administrador, pós-graduado em plantação e revitalização de igrejas, superintendente da Convenção Paulista e pastor titular na IAP Barão Geral do Distrito de Campinas. Olá, Liz. Olá, Rubenita. É um prazer também estar aqui. Me sinto também honrado por participar desse programa tão especial, né? Feito para mulheres e poder também tratar desse tema tão relevante para a gente na atualidade. Muito legal, muito obrigada mais uma vez por aceitarem o nosso convite. E nós vamos começar o nosso bate-papo, né? Que é uma conversa. E antes de começar o nosso bate-papo, nós iremos fazer uma leitura que é em 1 Coríntios, no capítulo 13, versículo 4 ao 6. E nós iremos falar sobre violência doméstica. E a palavra do Senhor, ela nos mostra sobre o que é o contrário, né, da violência, do ódio, que é o amor. Então nós vamos ler aqui, que diz assim: o amor é paciente e bondoso, o amor não é ciumento nem presunçoso, não é orgulhoso, nem grosseiro, nem exige que as coisas sejam à sua maneira, não é irritável, nem rancoroso, não se alegra com a injustiça, mas sim com a verdade. O amor nunca desiste, nunca perde a fé, sempre tem esperança e sempre se mantém firme. Já passando, né, para a primeira questão, para o nosso bate-papo, né, a gente falando de amor, e a gente vai começar falando sobre o que é uma coisa que infelizmente se tornou muito comum no nosso meio social, né? A gente ouve muito isso nas mídias, vê isso na televisão, às vezes vê isso em casa ou até mesmo em outras, né, casas, enfim. Algo muito triste que é sobre a violência doméstica. Eu quero, nesse momento, passar a palavra ao pastor Alex. Pastor, nos explique um pouquinho mais como funciona isso de modo geral, né? Como nós temos visto essa violência de modo geral no nosso meio e sobre essa prática que vem cada vez mais crescendo no nosso ambiente social, às vezes familiar e até mesmo dentro das igrejas. Sim, verdade, Liz. A gente vive um contexto de violência, né, no nosso país. A gente vive um contexto também de violência familiar, né, doméstica em nosso país. E quando a gente fala de violência doméstica, talvez a gente acabe afunilando mais, né, para tratar especificamente da questão da violência contra a mulher. Os dados vão mostrar isso para a gente, né, que a maioria dos casos de violência doméstica, eles são direcionados contra as mulheres. A ênfase, né, parece que quando a gente fala de violência doméstica, está justamente nesse caso. Os casos de violência geralmente são cometidos, com raras exceções, são cometidos por homens contra as mulheres. Não é comum a gente ouvir que uma mulher ela assassinou o marido e os próprios filhos para se livrar de um casamento. Não é comum a gente ouvir isso. Ou ouvir que uma mulher ela violentou um homem por conta de um sentimento de vingança, né, que havia dentro dela. Os dados dizem que 95% da violência ela é feita contra a mulher. Então, de uma maneira geral, parece que quando a gente trata desse assunto, a gente acaba tendo uma ênfase maior, né, nessa questão da violência contra a mulher. E isso, de uma certa forma, no nosso país, parece que acaba sendo legitimado. Parece que há uma legitimidade social em relação a isso, uma aceitação da nossa sociedade em relação a essa questão. E
alguém pode dizer assim, mas os homens também são agredidos, né? Os homens também sofrem violência. Sim, né? Os homens também sofrem violência, mas quando o homem sofre violência, a violência sofrida pelo homem é de uma maneira diferente. Geralmente ele sofre violência fora do ambiente familiar, e também essa violência ela é praticada por uma pessoa que não faz parte do seu contexto de intimidade, diferentemente daquilo que acontece com a mulher, que quando é agredida, na maioria das vezes, isso acontece no seu ambiente de intimidade. Então, é um namorado, um ex-namorado, um noivo, um ex-noivo, um marido ou ex-marido, um companheiro ou ex-companheiro que pratica essa agressão contra a mulher. Então isso diferencia, né? Porque talvez a gente vai mais aqui hoje falar nessa questão da violência contra a mulher do que propriamente da violência contra os dois gêneros, né? Com certeza, a gente sabe que é uma área muito mais atingida, né? São as mulheres. E para nos ajudar a explicar, né? Também passo a palavra aqui para a Rubenita, que ela tem lidado, né? A profissão dela, né? Com casos assim. E ela tem muito a nos ajudar a entender um pouquinho mais sobre essa violência, especificamente para as mulheres, né? O porquê que elas são mais agredidas e como isso acontece geralmente. Bom, até, né, pegando aí esse finalzinho aí dessa diferença, né, da violência doméstica, porque ela é abrangente, então tudo o que acontece dentro desse campo da família é doméstico, né? Tudo se engloba nisso. Quando a gente fala contra a mulher, a violência contra a mulher, porque mesmo o homem sendo agredido, pressupõe-se que ele tem força suficiente, mesmo que seja a esposa que tenha agredido ele tem força, né, pressupõe-se que ele tenha mais força do que essa mulher. Então ele tem como contê-la sem necessariamente agredi-la. Então em nada justifica. Então por isso que o que contempla, né, a Lei Maria da Penha, no artigo 5º, é essa omissão ou ação baseada no gênero em relação à mulher, que envolve agressão física, psicológica, econômica, patrimonial, que meio que dá, né, bem próximo dessa, é praticamente a mesma coisa da econômica. Então, só que o mais importante é que quando nós pensamos em violência contra a mulher, a primeira coisa que vem na mente é a violência física. A gente já visualiza um homem agredindo, dando um tapa na mulher, dando um puxão, só que é muito importante que as mulheres compreendam. E essa fala, ela não se direciona exclusivamente às mulheres, também aos homens. Por quê? Porque tem homens que praticam violência e ele não sabe que está praticando. Ele não entende que ele está praticando, mas eu não bato na minha mulher. Mas tem outros tipos de violência que é importante a mulher compreender, para que ela pelo menos fique antenada de que não é porque ela não foi agredida fisicamente que ela não está sofrendo violência. Então, a violência física, ela pressupõe o tapa, o empurrão, né, o beliscão, o chacoalhar, tudo isso engloba a violência física, mas a gente também tem a violência psicológica, né, alguém que vive sob ameaça, vive na tensão, um homem que levanta a mão, mas ele não bate, é violência psicológica, violência moral. O homem começa a dizer que a mulher foi ali na esquina porque foi ficar com outro, porque fez isso, começa a denegrir ela. É violência moral. Violência econômica, esse homem faz com que essa mulher dependa dele para que ele possa atuar de maneira a subjugar ela. Então, ele pode pegar uma carteira dela de motorista, ele pode dificultar todo o desenvolvimento dela, porque tem um ideal aí, tem um desejo que é fazer a manutenção dessa dependência dela. Então, só aqui a gente tem, né, vários tipos de violência que é importante que a mulher entenda que ela pode estar sujeita a isso dentro da casa dela. Então, ela precisa identificar, não precisa ser uma violência física, tem todos esses tipos. Na Bíblia, menciona sobre uma violência contra a mulher que não teve um desfecho bom, porque houve uma denúncia, mas não houve o acolhimento, né, dessa denúncia, que é o caso de Amnon com Tamar, né, ambos filhos do rei Davi.
E houve a queixa por parte do irmão legítimo dela, né, era irmão só por parte de pai, os dois, o que agrediu ela, o que a violentou, e o desfecho foi trágico, né, porque foi se tomar das dores, mas não de quem deveria fazer isso, que seria o pai, em primeiro momento, e em segundo momento o rei. Então, 2 tipos de autoridades que aconteceu dentro da casa dele e não foi tratado como deveria. E se a ideia que nós estamos tratando aqui é um trabalho teológico, pensando no mundo cristão, por que nós abordaríamos esse assunto? Porque tem um campo onde ele acontece, né? E ele pode estar camuflado. E a ideia é que se traga à luz tudo isso que está sendo dito aqui, porque acontece dentro das igrejas. Então, não é o que está acontecendo só no mundo, é o que está acontecendo dentro da igreja, e aí é isso que a gente precisa pensar, né? Que violências desse tipo, alguma mulher pode se identificar, que ela está sofrendo isso lá, onde se adora, onde se busca, onde se ouve a mensagem, onde vê às vezes o marido falando, e ainda tem mais outros desdobramentos, né, pastor? Porque a gente ainda tem as mulheres que passam por isso, mas de repente é um membro, aí ela pode buscar o pastor. Mas é possível que aconteça de um pastor ter um comportamento agressivo ou violento, não necessariamente uma violência física, e de repente essa mulher se socorre onde? Acho que é isso que a gente pode pensar, né, conversar sobre o assunto. Acho legal, Liz, pensar nisso que a Rubinita acabou de dizer, né? A violência doméstica e a violência direcionada, né, à mulher, sobretudo por parceiros íntimos, ela alcança todas as áreas, todas as raças, todas as classes econômicas. Então, a gente tem pessoas com dificuldade financeira que agridem a esposa, sim, mas nós temos pessoas sem nenhuma dificuldade financeira ou econômica que também agridem e violentam as suas esposas. E nesse último ponto que a Rubinita tocou, né? A violência também não escolhe credo religioso. Então, o fato de alguém estar dentro da igreja, né, e ser convertido, isso não isenta, infelizmente. Aliás, eu vou voltar. O fato de alguém dizer que é convertido, né, não isenta, infelizmente, a mulher de passar por uma situação como essa. Eu acho que é por isso que a gente está falando desse comportamento num programa bíblico-teológico, né, como você colocou, porque a gente precisa pensar que isso pode estar acontecendo cada vez mais perto de nós. Inclusive, como a Rubinita falou, né, nós vamos ter um desdobramento aqui muito maior durante o programa, mas enfatizando essa questão de ser para homem também. Por muitas vezes, né, você, homem que está em casa, não sabe que você é um agressor. É uma palavra dura, difícil, mas de fato, né? Às vezes a gente confunde muito ser o cabeça com ser o controlador, né? E isso faz com que a mulher ela sofra essa agressão. E é também para a mulher que não sabe que está sofrendo. Às vezes ela está acostumada, né? Com esse jeito, traz de histórias, de famílias. Nós vamos falar mais sobre isso. E às vezes você, mulher, não sabe, mas você pode estar sofrendo isso. E nós estamos aqui para ajudar você e ajudar a cada um de nós. E falando um pouquinho desse momento que nós estamos vivendo, né, da pandemia, com a Covid-19, nós vemos também nas mídias sociais um aumento muito grande, tanto de informações, né, de propagandas, de como se prevenir, de como procurar ajuda. Por quê? Porque a gente sabe que o isolamento, né, social trouxe, na verdade, uma consequência muito mais forte na vida daquelas pessoas que moram com um agressor. E agora estão tendo que morar 24 horas, né, no dia. Então a gente sabe que isso aumentou a agressão, que às vezes podia ser uma vez por semana ou 2 vezes. Enfim, agora a gente tem o risco de estar acontecendo todos os dias. E eu queria que vocês pudessem nos ajudar a entender um pouquinho mais, falar um pouquinho mais sobre isso. Eu ouvi, né, que a pandemia
é que a violência tem sido chamada no Brasil de a pandemia do Brasil. Tamanha a abrangência, né, que ela alcança no nosso país. Eu acho que a pandemia ela começou assim, todo mundo disse assim, a gente vai ficar uns 15 dias em casa, né? Depois a gente volta a trabalhar. Aí todo mundo pensou, serão 15 dias bons, eu vou aproveitar para ficar um pouco mais com a minha família, vou tirar uns dias de férias. Mas aí esses 15 dias viraram 30, que virou um mês, 2 meses, já faz 4 meses que a gente está nessa pandemia e no isolamento social. E talvez aquilo que a princípio a gente achou que seria bom, esse convívio familiar mais intensificado, acabou se tornando uma situação ruim para a gente. Então a gente passou a viver, quem sabe, uma overdose de convívio, né, de relacionamentos. E aí algumas coisas afloraram. Em minha opinião, eu penso que elas não, quem sabe elas não surgiram, com raras exceções, mas talvez elas agora vieram à tona. Uma situação de um marido que já era violento, uma situação de uma família que já sofria, né, com agressões em todas essas áreas que a Rubenita citou para a gente. Parece que agora a pandemia ela mostra mais isso, né? Aquilo que estava escondido, agora isso parece que vem à tona. E aí todo esse temperamento, a Rubenita pode dizer com mais propriedade sobre isso, todo esse temperamento, né, essa irritabilidade, parece que ganham mais tensão nesse tempo que a gente está vivendo. Exatamente. É meio isso mesmo, né? Então, o fato dessa convivência, eu vejo que ela pegou tem duas coisas aí para a gente pensar, né? A questão dessa potencialidade, né, de temperamentos, todo mundo junto ali, mas que depois pode ter dado até um retorno positivo, porque nós passamos a ter que nos conhecermos melhor. Então, o marido que já não olhava para a esposa, dá até um outro assunto, né, mas aquela ideia que não se conversava, não se sentava, e hoje nós somos obrigados. Numa casa pequena, por exemplo, o convívio se torna muito mais, né, digamos, estressante, porém precisa ser criativo para poder dar uma minimizada. Aí entra um ponto importante que o pastor falou, porque o agressor, ele é agressor. Ele só precisa da oportunidade, e muitas vezes nem dela, né, porque ele cria essa oportunidade. Então ele vai ser o iracundo, ele é o nervoso. A gente tem todos nós, né, o temperamento a gente nasce com ele, a personalidade vai sendo formada, junto com o ambiente e esse temperamento que nós trazemos. Então, entre os temperamentos que a gente pode citar, que é o mais propício para isso, é o colérico, é aquele nervoso, é o pavio curto, é o que se irrita facilmente. Só que nós estamos aqui pensando numa questão cristã, né, com uma visão cristã. Então, o que a gente pode falar dentro de temperamentos, né? Temperamento não muda, mas ele é controlado. E aí, como que a gente controla um temperamento, né? Se eu sou irritadiça, se eu sou nervosa, como que eu faço? Eu vou usar a minha irritabilidade dentro de um confinamento para justificar a minha agressividade. Então, todo mundo vai ter que tolerar o meu mau humor, né? Eu me tornar insuportável, seja mulher ou seja homem. Quando o homem ele já tem uma tendência à agressividade, ele não vai, isso potencializou. As oportunidades são muito maiores, porque essa mulher vai estar provavelmente muito mais propensa a errar diante dele, porque eu estou falando aqui do agressor nível top, né? Aquele que é da pá virada mesmo, aquele que vem que não precisa de nada. Então, mas aí, em termos de temperamento, a gente tem aquele que pode estar irritado e ele pode chegar a vir ou acontecer algum tipo de agressão porque ele não soube controlar o temperamento dele. E a Bíblia tem uma orientação para nós em Provérbios 29:11 que fala que o tolo dá vazão à ira. Então, é falta de sabedoria. A ira, o irai-vos, mas não pequeis, é porque Deus permite que a gente sinta. E isso é saudável. Quando eu coloco as coisas como se eu não sentisse, eu vou só acumulando e aí uma hora vai explodir. Aí vai vir uma agressividade que eu não sei o que é. Mas Deus me permite sentir, mas ele diz ao mesmo tempo, quando ele diz não pequei, ele vai assim, cuidado com a sua ação.
presta atenção que está aí no seu coração, não deixa o negócio pegar fogo. E aí tem uma outra situação na Bíblia também, que é quando Deus repreende Caim, repreende não, só faz ele pensar. Ele fala assim, olha, o que está acontecendo? Tem um negócio aí no seu coração, tem um desejo aí, mas eu vou te dizer, olha, cabe a você controlar. Eu sei que já está passando aí na sua cabeça, mas cabe a você controlar. É quando algo toma conta e aí a gente precisa tomar ciência de que nós somos seres humanos, né, transformados, mas que precisamos o tempo inteiro estarmos atentos para não justificarmos o nosso comportamento, em especial até autenticando uma realidade que poderia apenas estar no âmbito externo, né, da igreja, e de repente a gente se vê no momento em que pode começar a pipocar, né, pode começar a aparecer situações de nível de estresse muito alto, porque os estressores dentro de um ambiente é muito simples, né, tem aí os programas em que se põe confinamento numa coisa, não vai com livre e espontânea vontade. Nós não fomos para o confinamento de livre e espontânea vontade, todo mundo foi obrigado. Então, foi o Kinder Ovo, né? Puf, apareceu, vai ficar todo mundo aqui. E nós fomos tendo que nos adaptar, não tivemos uma preparação antes para dizer, olha, vocês vão se preparar, né? Vão ver. Não, foi acontecendo. Então, você imagina um casamento que já está disfuncional, uma mulher que já está nervosa, esse homem que já está nervoso, põe os dois dentro de uma casa com um tempo maior, que de repente nem se percebiam quanto era nervoso, de repente um homem pode se perceber. Porque ele está ficando tão nervoso que ele já está numa fase né, estou me segurando aqui a minha mão para não descer em você. Então, parecendo que ele está até fazendo uma gentileza, ó, estou aqui ainda me segurando, viu? Fique esperto que eu estou só me segurando aqui. Então, é isso que nós estamos vendo, esse é o cenário que nós estamos contemplando agora. Agora tem essas duas pontas, do excesso, mas tem também das descobertas. Né, descobertas que é possível olhar olho no olho do meu marido, eu conversar com o meu filho, aquilo que eu já não tinha tempo. Então, dá um outro viés aí de conversa, mas está tudo potencializado, 100%. E assim, agora esse argumento de que o homem ele não consegue se controlar, né, como você falou, né, a tensão está aflorada, eu não consigo me controlar, eu agredi. E aí, geralmente, o agressor tem esses argumentos, né? Eu não estava... Eu estava fora de mim, né? Eu não vi o que eu fiz, eu perdi o controle. Na verdade, esse argumento, ele acaba sendo uma grande desculpa, né? Para o agressor. Porque o agressor sabe muito bem o que está fazendo. Sabe muito bem. Então, toda a tensão que a gente está vivendo, por mais que isso esteja aflorado para todos, isso não justifica nenhuma violência. Uma prova de que o agressor sabe muito bem o que ele faz é que geralmente o agressor ele premedita as suas ações. Ele faz de maneira premeditada, né, a agressão. Um agressor, ele quando vai agredir a mulher, por exemplo, geralmente, como eu falei, ele faz em casa. Então ele não faz num ambiente público, ele não faz diante de uma delegacia de polícia, ele não faz diante de homens que podem coibir o ato que ele está fazendo, ele não faz. Então geralmente ele faz num lugar onde ninguém está vendo. Então fora desse ambiente familiar, às vezes ele é a melhor pessoa do mundo, né? Às vezes a gente olha para alguém e a gente vê uma gente boa, né? O melhor homem do mundo, mas só quem convive com ele lá, ou está convivendo na pandemia agora, é que sabe de fato com quem é que vive, né? E uma outra questão é que esse agressor, se ele é descontrolado ou tão impulsivo quanto ele quer se justificar, ele não faz isso, por exemplo, em relação a outros homens, na maioria dos casos, pelo menos. Ele não faz isso, mas ele consegue ter força suficiente para agredir a esposa, para agredir a sua mulher. Então parece que é um grande mito, né? Essa ideia de que o agressor ele sai fora de si, ou ele perde o controle quando ele vai cometer tal violência com a esposa. Gente, estamos aprendendo muito, hein? Isso é muito difícil às vezes, né? De trazermos a nossa realidade, vemos que isso é tão presente, né? Principalmente no ambiente
cristão dentro da igreja. Imagine a mulher, né, que infelizmente às vezes é violentada em casa e tem que ver o esposo atuando, né, no ambiente cristão. E nós temos muito mais preparado para você. No segundo bloco, nós teremos agora uma música, onde nós iremos cantar. E depois eu espero vocês. Não saiam daí. Conhecendo o meu pecado, sabendo o que eu faço de errado, como pode me amar assim? Como pode me amar, Deus, sabendo que eu sou falho, que o meu coração já não bate mais como já bateu. Como pode me amar, Deus, sabendo que eu fugiria se a porta estivesse aberta? Como pode em mim confiar? E ainda me pega quando estou caindo e me abraça, quando estou chorando e segura as minhas mãos e me leva pra perto das chamas de amor que em teu coração e não se podem conter. Como uma flecha que estoura em meu peito e me traz de joelhos enquanto eu choro. Tenha o meu coração, minha alma soluça quando eu percebo o contato de seus olhos com os meus. Como pode me amar, Deus, sabendo que eu diria, sabendo que eu me frustraria? Como pode me amar assim? Como pode me amar, Deus, sabendo que eu te culparia pelo que não foi como eu queria? Como pode me amar assim? Como pode me amar, Deus, sabendo que eu me fecharia quando você quisesse entrar? Como pode em mim confiar? E ainda me pega quando estou caindo e me abraça, quando estou chorando e segura as minhas mãos e me leva pra perto das chamas de amor que ardem em teu coração
se podem conter, como uma flecha que estoura em meu peito e me traz de joelhos enquanto eu choro. Tenha o meu coração, minha alma soluça quando eu percebo o contato de seus olhos com os meus. Me leva pra casa, eu quero voltar, pois longe de ti não é o meu lugar. Eu corro depressa pra te encontrar, de braços abertos, como alguém que esqueceu. Me leva pra casa, eu quero voltar, pois longe de ti não é o meu lugar. Eu corro depressa pra te encontrar, de braços abertos em meu Voltamos agora para o segundo bloco desse assunto tão importante que nós estamos discutindo hoje, que é sobre violência doméstica. E nós já falamos sobre coisas aqui muito importantes, já estamos conscientizando desde o primeiro instante desse programa, falando, né, sobre agressão, sobre como ela surge, como ela acontece, o porquê do aumento nesses últimos tempos, enfim. Nós temos muito mais conteúdos, né, para serem discutidos aqui com cada um de vocês, e nós iremos falar agora, né, vamos retomar falando sobre essa conscientização para a mulher e para o homem de que isso não é normal. Aí a gente até pensa, será que tem pessoas que pensam assim ainda? Tem pessoas que acham ainda, né, que isso é natural, é normal. E aí vocês, como
especialistas, convidados, eu gostaria que vocês explicassem isso, né? Nesse sentido, Rubenita, sobre é normal uma mulher sofrer agressão? Não, não é normal. Nunca foi normal e nunca será normal. Porém, é possível que uma pessoa que cresceu em um ambiente onde o grito, a reação brusca, a ameaça sendo constante, é possível que para ela isso seja o normal. Então, até a busca que ela vai fazer do seu parceiro, no processo inconsciente, pode fazer com que ela vá buscar o que lhe é familiar, porque o nosso cérebro ele busca o que é familiar. Nós nos acomodamos mais no que é familiar. A gente sente um certo estranhamento quando vem algo que nós não faz parte, né, de uma memória, que seja ela qual for. Então, é igual ao Google, né? Você joga lá e ele vai buscar algum link em alguma coisa que responda o que você precisa. O cérebro ele busca essa coisa familiar. Então, sem perceber, uma mulher ela pode desenvolver um padrão de um homem mais bruto, porque de repente o pai dela era. Ela não vai buscar dizendo, olha, eu quero exatamente alguém que vá me maltratar. Porque em sã consciência, ninguém gosta de ser maltratado, ninguém gosta de apanhar, ninguém gosta de sofrer violência. Né? O masoquista, ele tem, até fala assim, o masoquista gosta de sofrer. Mas ele, não é que ele gosta de sofrer, ele sente um prazer em um campo em que ele, consensualmente, ele permite isso, que não tem nada a ver com violência. Então, a violência é algo feito ao outro que o outro não quer, obviamente. Ninguém quer passar por isso. Então, uma pessoa que vem de um lar disfuncional, ela, sem perceber, ela pode promover a continuidade, a perpetuação desse lar disfuncional. Então, um homem que veio, vendo também, às vezes, um pai irritadiço, um pai nervoso, um pai agressivo, ele pode ter esse comportamento, ele pode reproduzir esse comportamento, porque para ele era o normal, era o natural. Ele via, de repente, mamãe quietinha, e daqui a pouco estava brincando, estava tudo certo, parecia, não, é aquele momento. Ele vai interpretar como algo natural. E aí, dentro das nossas escolhas, para o nosso lar, isso cabe para as jovens, para as que estão pensando em casar, para inclusive observar isso, né? Observar esses padrões. Quando nós estamos dando um cursinho para noivos, a gente fala isso. Dá uma olhada como é o comportamento do pai dele e da mãe dele. Dá uma olhada como é o comportamento do pai dela e da mãe dela. Presta atenção, tem até uma tarefinha mesmo. Ele passa uma semana prestando atenção. Como é que funciona lá. Mas, de repente, uma jovem pode estar se relacionando com alguém que ela não percebe que ele já tem traços que ele já carrega. Não só por ela saber que ele tinha um pai agressivo, mas por ele ter um comportamento que está meio ali ainda incipiente, está ali no comecinho. Então, ele é aquele nervoso, que ele sai batendo as coisas, é aquele que joga o celular na parede. Ciumento demais, né? Hã? Ciumento demais. Ciumento demais, controlador, começa a limitar o campo social dela. Então, tudo isso são sinais de que a tendência é essa pessoa ela querer ter um domínio, e quando ela não tiver, e ela estiver frustrada, a reação dele vai ser em torno dessa frustração. Então, pode vir um movimento aí na ira, e na ira, se você não tem o botãozinho que nós falamos anteriormente, né, aquele pontinho que diz, opa, chega, aí deu, está nervoso, mas vai lá tomar um banho gelado para refrescar essa cabeça. Se você não tem essa parte que segura o impulso, seja para qualquer coisa na vida, significa que você precisa ser tratado, que você precisa olhar, porque todos nós precisamos ter, porque senão nós seríamos animais, né, irracionais. Estaríamos fazendo o que o impulso nos convida a fazer. Então, esses padrões, eles são assim, extremamente importantes, tanto para a menina observar, porque ela acredita que isso não piora, mas piora, como a mulher que está em casa entender que ela pode estar sob um jugo, porque ela entendeu que a mãe dela funcionava dessa forma. O pai era nervoso, mas ela tinha que ficar calada. Então, a consciência, quando nós estamos aqui tratando da consciência, ela é algo que é o que já estamos fazendo aqui. Trazendo à tona, dizendo, olha, isso que está acontecendo com você não é normal. Até porque o agressor ele tem um perfil.
né? Ele tem a manipulação como uma das suas características. Então ele consegue fazer um espelho, virar, e não tem pessoas que são assim expert numa discussão que você está certo, você sabe que você está certo, mas ele dá uma virada no jogo. Não quer dizer que ele vai ser um agressor, mas o agressor também tem essa característica, um dos agressores, né? Porque tem aquele que, independente de estar na frente de alguém ou não, ele vai fazer. Mas ele tem um ciclo, né? E ele vem com a tensão, que é a pressão psicológica, que é aquela coisa da ameaça, né? Estou aqui me segurando, a mulher não sabe se ele vai partir para cima ou não. Depois vem a agressão e depois vem o arrependimento. Alguns ciclos se formam assim, outros param nos dois, né? Conforme nós pensamos, mas no sentido, esse ciclo de 3, ele, às vezes a mulher, num ganho secundário que a gente fala em psicologia, que é aquele ganho inconsciente, que faz a manutenção de um comportamento que é disfuncional. Então, às vezes, por conta essa última parte, que é o arrependimento, o vem trazer as flores, o meu amor, eu não vivo sem você, você é a pessoa mais importante para mim, né? Eu fiz isso porque eu te amo, eu não vejo a minha vida sem você. Aí é onde a coisa fica, o ganho secundário, é onde essa mulher se sente responsável pela manutenção desse casamento. Então, poxa, ele errou, mas ele quer estar comigo. Se eu disser que eu não quero esse casamento, então a ruim sou eu. Eu que estou errado, eu estou indo contra a palavra. Então fica muito disfuncional na cabecinha dela entender que é um ciclo. E se ela não conseguir ver esse ciclo, é igual você estar no olho do furacão. A gente não enxerga as coisas no olho do furacão, né? Você fica todo... Quem já né, passou por uma situação de, sei lá, de quase morrer afogado. Você não vê, pode botar aqui, você não consegue enxergar, tanto que o outro tem toda uma técnica para te salvar. Então, às vezes, você está lá no meio, você não consegue. É importantíssimo que você faça o possível para tentar se afastar um pouco, para você enxergar um pouco melhor. E a conscientização, ela faz esse papel. Ela tira a mulher do centro e ela começa a trazer luz na mente dela e na visão dela sobre essa situação que ela está vivenciando. Ela começa a identificar. Entre identificar e mudar, tem outra distância. Aí é outra história, dá outro nível de conversa. Porque não é porque eu conscientizei que essa mulher consegue elaborar a mudança necessária para que a coisa mude de configuração ali. E às vezes quem está de fora acha que é só orientar e dizer e ela vai fazer e vai dar tudo certo. Mas não é assim, nós vamos ter que trabalhar com a frustração, né? E aí na delegacia da mulher está cheio dessa frustração, porque essa mulher mesmo que vai lá denunciar é a mesma que vai dar o endereço de onde ela estaria protegida. Porque ela não fica sem esse homem, seja por dependência econômica, seja porque vem de um padrão que ela não consegue desconstruir, seja por um amor doentio, que é disfuncional, isso não é amor, né? Tem uma outra característica que aí é só mesmo olhando de perto para poder identificar, e, enfim. Então, acho que a gente tem aqui, o que mais se estabelece são os padrões. E esses filhos que vêm, esses pais discutindo, brigando, é o filho que vai se desenvolver lá na frente, é a filha que vai procurar um parceiro agressivo, porque ela reconhece na figura parental, masculina, uma figura de força, e de uma força, não uma força de proteção, uma força de agressão. Então, ela pode estar reproduzindo isso sem se dar conta. Muitas mulheres, né, Rubanita, infelizmente, elas trazem a culpa sobre elas, né? Eu conheço muitos casos de homens que culpam as mulheres deles serem agressivos. Isso acontece? Acontece. Muito. Muito. Porque ele faz de um jeito, ele promove a coisa de um jeito que ela fica entendendo, assim, ela começa a viver pensando em como não irritar ele. Não é como agradar ele, é como não irritar. É só não deixando ele irritado, já está de bom tamanho. Então, quando ele tem um acesso de raiva, é igual a criança, quando ela está em desenvolvimento. Os pais brigam, se divorciam, ela tende a se sentir culpada, porque ela tem uma onipotência com ela, que ela acredita que o mundo ainda gira em torno dela, então as coisas boas ou ruins acontecem porque ela promoveu. Então, a mulher que está disfuncional, está com sua visão distorcida, porque está num lar perturbador, então ela também pode acreditar, o que eu fiz dessa vez? Então ela vai ficar assim, o que eu fiz dessa vez que eu apanhei? O que eu fiz dessa vez que ele ficou tão irritado? Por que ele me xingou? Será que eu fui ali na esquina, né? Fui comprar um pão, disse para ele que eu ia na padaria, mas será que eu demorei mais 3 minutos e ele acabou ficando irritado? Então vai gerando esse ciclo aí.
E pastor Alex, falando um pouquinho mais sobre a Bíblia, né? Como que a Bíblia trata esse pecado, né? Porque é um pecado. Como que a Bíblia trata esse pecado de agressão? Talvez esse seja um ponto, inclusive usado como argumento, né, pelo agressor. Além de ser uma questão histórica, uma questão cultural, a violência ela é fundamentada por alguns agressores na própria Bíblia, né? Eu li recentemente uma reportagem onde o juiz ele inocentou o agressor da esposa com base na Bíblia. Ele disse que o adultério é pecado e por conta de ser a esposa adulterou e por isso ela merecia ser agredida. Então, acho que há algumas noções equivocadas, né, teológicas. Por exemplo, a própria questão da submissão. A forma como a igreja trata essa questão da submissão, ela pode, de alguma forma, interiorizar na esposa agredida e até mesmo no agressor essa ideia que acabou de ser colocada, de que a violência ela é normal, de que a violência ela é aceita, né? Quando a Bíblia fala da submissão, em nenhum momento ela confunde submissão com dominação. São coisas absolutamente distintas, né? Mas alguns maridos, eles usam inclusive, né, dessa referência bíblica para entender que eles podem maltratar as suas esposas, punir as suas esposas, silenciar as suas esposas, quando não é isso que a Bíblia diz. Aliás, a submissão não é apenas um pedido feito às mulheres. A submissão é um pedido feito tanto a homens quanto a mulheres. Por isso, na Bíblia não há espaço para nenhum tipo de violência contra a mulher. Ao contrário, a mulher ela foi criada e colocada como companheira do homem para ser cuidada pelo homem. Pedro vai chamá-la de vaso mais frágil, né? Mas não no sentido pejorativo, mas justamente no sentido de que ela é mais vulnerável e ela precisa mais do cuidado, do carinho do marido e não da violência do marido. Por isso, às vezes, a forma como a gente aborda esse assunto, ela pode, de alguma forma, dar a ideia de que o homem tem a liberdade de manter um relacionamento abusivo, quando isso não é verdade. Então, por exemplo, né, se a gente tratar um caso desse e a gente dizer, não, eu vou orar por você, nós vamos orar pela sua vida, vamos orar pela sua família. Ou a gente trata um caso desse e a gente diz, não, você precisa, além de orar, você precisa jejuar. Você precisa entregar essa situação nas mãos de Deus. Então, tratar essa situação de uma maneira simplista e superficial pode sim fazer com que a mulher ela interiorize, né, essa ideia de que a vida é isso mesmo, né? Infelizmente o marido dela é assim e ela vai ter que carregar isso ao longo de toda a vida dela, né? Porque ela decidiu se casar. Aliás, ela fez votos com esse marido lá no dia de casamento, de ser fiel em todas as circunstâncias com esse marido. No entanto, ela não percebe que esse marido, quem sabe, já esteja há muito tempo quebrando esses votos, né? Ela está, como disse a Rubenita, como refém nessa situação toda, sem perceber, né, que o casamento dela, a fidelidade prometida de um para o outro lá atrás, pode ser, né, em alguns casos, que já tenha se perdido já há algum tempo. De fato, é o oposto, né, do amor. É isso que tem que ser bem entendido, bem claro, né, na vida da mulher. É o oposto do amor. E agora a gente está quase chegando ao final do nosso programa e nós iremos falar agora do papel do cristão, o nosso papel, né? Nós falamos da mulher, quais são as alternativas, como ela pode recorrer, como ela pode conseguir ajuda, qual a atitude que ela precisa ou deveria tomar, mas nós,
né, cidadãos, cristãos, pastores, né, aconselhadores, qual é o nosso papel diante desse fato? Que é um fato que muitas mulheres vivem, né? Não somente no nosso ambiente de trabalho ou no nosso ambiente escolar, na nossa vizinhança, mas dentro da igreja também. Qual é o nosso papel? Eu vou começar dizendo que, como cidadãos, a gente não pode se omitir. De repente eu estou ouvindo a minha vizinha clamar por socorro, pedir ajuda porque está sendo espancada pelo marido. Eu tenho a obrigação, como cidadão, de interferir nessa situação. Como é que eu faço isso, né? Eu tenho os meios hoje para poder fazer isso como cidadão. Como cristãos, penso que a gente também tem uma grande responsabilidade. O cristianismo foi a religião que deu voz às mulheres. Jesus fez isso. Jesus, ele entra numa cultura completamente machista e ele pega as mulheres que eram escanteadas, né, colocadas de lado, as mulheres que não tinham direito à voz e nem à vez, e Jesus pega essas mulheres e traz essas mulheres para a evidência. Se relaciona com elas, conversa com elas, valoriza elas, diz que essas mulheres não são mais propriedades nem dos pais e nem dos maridos, porque enquanto solteira era propriedade do pai, quando casava era propriedade do marido. Jesus valoriza essas mulheres. Agora parece que a gente, como cristãos, parece que a gente se esquece, né, desse fundamento do cristianismo, que é a valorização daquele que é vulnerável. Então penso que a gente não pode, como cristãos, se omitir. Em alguns casos, em algumas situações, a mulher ela vai ter que chegar sim numa situação mais drástica. Ela vai ter que chegar. Não é a gente que, quem sabe, vai fazer isso, mas nós vamos usar as ferramentas que estão à nossa mão para que essa mulher, com autonomia e com liberdade, ela possa tomar essa decisão, de muitas vezes ter que chegar numa situação mais drástica. Mas aí isso tem muito a ver com a forma como a gente lida com isso, né? A forma como a igreja, inclusive, ela trata essa questão da violência. Dependendo da forma como a gente trata, eu penso que a mulher ela vai sentir uma abertura maior para tratar dos seus casos pessoais, íntimos, ou não. Se ela entender que o pastor que ela tem é um pastor machista, né, que a liderança que ela tem na igreja também é uma liderança machista, se ela entender que não há nem a possibilidade de ser ouvida, que é o passo inicial, né, ouvir essa pessoa com acolhida, né, essa pessoa sentir que ela pode falar, que ela pode abrir, sem ser censurada, sem ser questionada, sem que haja uma desconfiança da parte daquele que está ouvindo. Se ela sentir que há essa possibilidade, eu penso que é o caminho inicial. E se tem um lugar que precisa ser esse lugar, é a igreja. A igreja precisa ser esse espaço de fé, essa comunidade de fé, onde as pessoas têm essa liberdade para poder abrir, né, a sua vida e a situação pela qual estão passando. E assim, nós sempre, ao longo da história da igreja, nosso papel de conselheiro sempre é o da conciliação. Acho que é isso, né, o que a Bíblia nos leva a pensar sempre sobre a conciliação e a valorização do casamento. Mas essa valorização do casamento, ela passa por critérios, hoje, com uma mentalidade mais aberta. Então, é possível que ao longo da história, né, professora, a gente tenha passado a mão em muitas vezes, né, alisado aí o agressor. Ele ficou impune. E se ele fica impune, se não se traz à tona o que ele fez, é a grande questão, né, da época, quando pecado se falava no púlpito, se não fala no púlpito, se ficando só no conselho. A gente ainda transita nessas questões, mas a gente não sabe o que era mais funcional. Né, o que fazia pensar mais vezes, né, antes das coisas acontecerem. Nesse caso, o fato dessa mulher ter liberdade, como o pastor já falou,
ter liberdade, que ela se sinta confortável para falar, o primeiro passo é encorajar. Então, depois ela precisa olhar e falar assim, ah, tá, então aqui eu fico confortável, eu posso falar. Aí ela vai se sentir acolhida, ela vai ter liberdade para falar, porém, a decisão sobre se vai divorciar ou não, se ela separa dessa pessoa ou não, é dela. Nós não temos como ir além disso. A nossa função é deixar muito claro para ela que ela tem uma segunda opção, caso ela queira. Eu mesmo no consultório, eu não costumo trabalhar, mesmo sendo um cristão. E eu não, óbvio, né, meus valores não vão. Só que quando alguém diz, olha, eu não posso me separar, eu já trabalho assim. Não é questão de não poder. Você pode até não querer. Sim. Você não é preso, você não é, né, refém de um casamento. Casamento não é sinônimo de um refém do outro. É duas pessoas que quiserem estar juntas. Então, a ideia que precisa se descaracterizar para essa mulher é tirar dela essa culpa que foi gerada muitas vezes por nós mesmos, por aquilo que nós acreditamos, por aquilo que nós interpretamos, né, equivocadamente, e que nós implantamos. E que nós dissemos isso ao longo da história. Nós dissemos que essa mulher não pode. Tem um paradigma que precisa ser quebrado. Não é um incentivo como uma loucura que vai acontecendo. Ah, tem compatibilidade, então eu quero me separar. Não é isso. A gente não está aqui fazendo uma apologia ao divórcio, dizendo que tudo ok, né, está tudo certo, não. A gente está falando de uma situação extrema, em que a pessoa ela está numa situação vulnerável, e aí o pastor falou muito bem, porque em Provérbios 38 diz assim, erga a voz em favor dos que não podem se defender. Esse é o nosso papel. Essa é a nossa função. Como é que a gente dá voz às mulheres? Às vezes a mulher vai ser aquela que está tão murchinha lá na igreja, a gente não sabe por que ela é murchinha. A gente não sabe por que ela é na dela. Às vezes ela até tenta sinalizar alguma coisa, basta o marido dar uma olhada, né, meio atravessada para ela, que ela já entende. Vai levar uma bronca em casa, vai ser desclassificada em casa, né, vai ser questionada. Então ela vive sob uma pressão psicológica tão grande que ela não tem reação. Como é que a gente dá voz para ela? Lá no púlpito. Lá no púlpito é o lugar da voz dela. Ela sozinha ela não vai falar, mas a gente pode ser a voz dela. Então, a partir do momento que começar a ir daqui de um programa como esse, para os cultos da igreja, como uma mensagem natural, corriqueira, de lembretes o tempo inteiro, olha, se acontecer, o pastor, né, a voz do pastor é muito importante para isso, olha, se nós soubermos, se houver aqui uma fala, nós iremos averiguar e haverá as devidas consequências. Então, esse homem que agride, ele precisa sair da surdina, porque ele é um covarde. O agressor, ele é covarde. Ele é covarde porque a agressão dele, o pastor já falou a princípio, é contra a mulher, é quem não tem força com ele. Às vezes, ele pode até ser um valentão. Tem um ditado, né, popular que diz que um doido só é doido até encontrar outro doido na porta. Então, cada um sabe a força que tem. Né? Até no hospital psiquiátrico, você vê que se você colocar um jaleco branco, aquela pessoa que está comprometida, psiquicamente falando, ela entende o jaleco. Ela entende que ali é uma autoridade e que o comportamento dela é outro. Por isso a obrigação de entrar dessa forma. Então, cada um sabe o limite. Agora, quando eu sei que o outro vai suportar a carga que eu vou levar, ele vai para cima. Mas ele é um covarde. E tem muitos covardes, infelizmente, né, nos cultos da igreja, pregando o amor, fazendo aconselhamento, né, fazendo mil coisas, cantando lindamente, mas usa de covardia, porque essa mulher não tem o que falar. E a tendência nossa ao longo do tempo foi essa, a abafar. E o convite para agora é, traga luz. Né? Está se falando de Jesus, eu sei, né? Conhecereis a verdade, que a verdade vos libertará. Isso eu acho que é um conceito para a vida. E você tocou nesse assunto do púlpito, né? Qual a última vez que nós ouvimos uma mensagem trazida do púlpito sobre violência doméstica, sobre violência contra a mulher? Qual o último estudo bíblico que a gente fez sobre isso, né? Então, são coisas que a gente precisa, de fato, trazer né, e botar isso em evidência para que essas mulheres que vivem em situações como essa possam, de alguma maneira, serem ajudadas. Eu acho que elas carregam essa responsabilidade
que a Rubenita disse sobre o casamento, aquela ideia até que a morte separe, né? É o casamento para a vida. Então, como é que eu posso me separar? E como você disse bem no início, a gente está pensando em casos extremos, que é a violência física. Mas imagina a violência psicológica, né? Como é que essa mulher prova a violência psicológica? Como é que ela diz para a liderança da igreja que está sofrendo psicologicamente, a ponto disso justificar, quem sabe, essa atitude, né, por parte dela mais drástica, como a gente colocou. Para falar rapidamente sobre isso, né, a gente conhece na Bíblia, são duas cláusulas de exceção, né, quando a gente pensa em casamento até que a morte separe. Jesus fala lá sobre a questão da imoralidade em Mateus 18, a questão da infidelidade conjugal, que seria a primeira cláusula, e Paulo vai falar lá em 1 Coríntios 7 sobre o abandono por parte do descrente. Será que a violência, será que o agressor, ele já não abandonou há muito tempo essa esposa? Embora ele conviva na mesma casa, será que ele já não abandonou há muito tempo? Talvez seria um argumento para a gente pensar aqui. E outra coisa, faz muito tempo que esse agressor, ele já quebrou todos os votos de amor, de fidelidade, de cuidado que ele prometeu diante de Deus, diante da família e diante da esposa, lá no dia em que ele se casou. Então, esses votos foram quebrados. Já houve aí uma ruptura da aliança do casamento. Então, eu acho que no nosso papel como igreja, a gente precisa, em nosso aconselhamento, deixar isso claro. Não é que a mulher vai causar uma situação como essa. O texto bíblico que o homem não, que ninguém separe aquilo que Deus uniu, né? Não é ela que está separando. Quem sabe esse agressor, ele já fez isso há muito tempo. Ela só precisa agora enxergar isso e tomar a decisão que ela entenda que deva ser tomada. O que a igreja não pode é olhar para tudo isso e dizer, não, tá tudo bem, vai ficar bem, vai passar, aguenta mais um pouco, vamos orar, vamos jejuar por você, ele é assim mesmo, esse é o temperamento dele, e achar que as coisas, elas são normais. A igreja não pode compactuar com a violência de maneira alguma e também com a violência em relação à mulher. Muito obrigada. Bom, chegamos ao final, né, desse programa tão importante, muito bom, onde aprendemos muito. Acredito que muitas mulheres e homens também, né, porque todos precisam ser tratados, sim, por Deus, mas também psicologicamente, até mesmo fisicamente. Então, nós esperamos que isso tenha trazido uma edificação, agregado, ajudado, conscientizado cada uma de vocês, mulheres, homens também, e que possamos juntos fazer a nossa parte perante a Bíblia e perante a sociedade diante tamanha situação. Quero deixar aqui a oportunidade para a Rubenita deixar uma mensagem especial para as mulheres que estão nos assistindo agora, em especial porque nós falamos, né, que o foco maior é a agressão para mulheres, né, com as mulheres. Deixa uma mensagem então especial para essa mulher que está nos assistindo. E para nós finalizarmos, eu já agradeço a sua participação, obrigada por ficar online conosco até esse momento, que possamos ainda ter muitas e muitas oportunidades de falar sobre diversos assuntos que fazem parte do nosso cotidiano e que Deus possa nos abençoar e nos ajudar a continuarmos neste caminho, fazendo o que Ele quer, mas também cuidando daquilo que Ele nos deu, que é a nossa vida, o nosso corpo, a nossa mente, o nosso coração. Rubenita, por favor. Bom, a você, mulher que se identificou com algo que foi dito aqui, é importante que você encontre o seu valor. Que você perceba que nessa sociedade atual, a mulher já tem encontrado o espaço dela. Mas pode ser que você esteja aí ainda sobrecarregada
ou enterrada dentro de conceitos que você adquiriu ao longo da vida e que não consegue se desvencilhar deles, porque assim foi dito, assim foi aprendido e é assim que você percebe a vida. Comece a olhar uma outra lente para a sua realidade e você talvez perceba que você tem mais força do que você imagina para mudar essa realidade que você possa estar vivendo aí. Seja ela a nível extremo ou seja ela de uma maneira sutil, mas que você consiga encontrar eco, né? Encontrar voz naquilo que você precisa expressar. Muito bem. Pastor, ore conosco. Você me permite fazer a indicação de um livro aqui antes de orar? Sim, com certeza. Esse livro é muito legal. É um livro escrito sobretudo para pastores, para líderes, teólogos. O título dele é Até Quando, da editora Ultimato, Ailen Silva Carroll e Sérgio Andrade. Esse livro, ele é um livro que a base dele é justamente a pesquisa com pelo menos 50 mulheres cristãs, evangélicas, que passavam por situação de violência doméstica. Eu queria deixar a indicação desse livro aqui para quem está assistindo a gente. Queria orar pela a vida de quem está acompanhando essa discussão nossa até aqui. Senhor, a gente te agradece por essa oportunidade de poder tratar, de poder discutir aqui um pouco esse assunto tão evidente nos nossos dias, esse assunto que é tão relevante, discutir o problema da violência, que, como dissemos, alcança todas as áreas, todas as pessoas e, infelizmente, também alcança, Senhor, o meio cristão. Nós oramos por essa pessoa que está assistindo agora esse programa. Se ele é um agressor, que o Senhor traga transformação para a vida dele, que o Senhor possa trazer conversão a ponto dele entender que nós fomos chamados para o amor e não para a violência. Se quem está assistindo agora, porventura, é uma pessoa que foi agredida ou que tem sofrido agressões, que o Senhor dê sabedoria, entendimento para essa pessoa, para lidar da melhor forma possível com isso, e que o Senhor coloque boas pessoas no caminho dessa mulher, dessa pessoa que tem sofrido com agressões, para apoiá-la, para ouvi-la e ajudá-la em relação a essa situação tão triste, mas tão real nas nossas vidas. Nós pedimos a tua bênção no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Nos vemos no próximo programa, que o tema será a questão do divórcio. Aguardamos vocês. E também na próxima semana nós teremos uma live especial do Ministério de Ensino para você. Não percam!